Olá a todos! Dessa vez preparamos lasanhas em 1 minuto, 1 hora e 1 dia. E foi dada a largada. Em tão pouco tempo, a única coisa que pudemos fazer foi aquecer a lasanha no micro-ondas. Programamos 55 segundos. E assim que o micro-ondas apitou, ela ficou pronta. Hora de provar. Bom, ficou comestível, mas não parece que tem carne nessa lasanha. Então tivemos 1 hora para preparar a próxima lasanha. Levamos uma frigideira ao fogo, acrescentamos óleo e fritamos a carne moída. Nós a quebramos com uma espátula para que fritasse melhor. Assim que a carne fritou e ficou com uma cor bonita, acrescentamos molho à bolonhesa e despejamos o pote inteiro sobre a carne. Então misturamos tudo e esperamos o molho apurar. Pronto! Também utilizamos folhas de massa pronta para essa lasanha. E bom, onde já se viu uma lasanha sem queijo? Ralamos o queijo em um ralador. Pronto! Pegamos uma bisnaga com molho branco e começamos a montar a lasanha. Colocamos uma folha de massa no fundo, despejamos o molho branco. Outra folha de massa. Colocamos o recheio. Espalhamos. Mais uma vez massa. Molho branco. Queijo ralado, massa, recheio, e assim por diante, sempre alternando os ingredientes até encher a nossa travessa. Levamos tudo ao forno, a 200 graus. Pronto, nossa lasanha de 1 hora ficou pronta. Então cortamos um pedaço. Na minha opinião, essa ficou muito mais bonita do que a primeira. Hora de provar. Definitivamente ficou muito mais saborosa do que a lasanha comprada. E por fim tivemos um dia inteiro para preparar a nossa terceira lasanha. Começamos com legumes. Cortamos uma cenoura ao meio e as fatiamos. Cortamos depois em bastões e em cubos. Fizemos isso com o aipo também. E cortamos em cubos. Cortamos uma cebola grande ao meio. Fazemos cortes transversais. E depois em cubos pequenos. Dessa vez, ao invés de carne moída, usamos costelas bovinas. Cortamos entre as costelas. E por último, picamos o bacon.
Então levamos tudo ao fogo. A primeira coisa que fritamos foram as costelas. Fizemos isso em fogo alto para que elas dourassem rapidamente. E as viramos. Depois que elas douraram de ambos os lados, nós as passamos para uma travessa de vidro. O próximo da fila foi o bacon. O colocamos na frigideira. Derretemos a gordura do bacon, que estava com um aroma super defumado. E fritamos todos os nossos legumes nela. Depois de 3 minutos, eles ficaram transparentes. Então abrimos uma garrafa de vinho tinto. E despejamos um pouco de vinho junto aos legumes. Também abrimos uma lata de polpa de tomate e despejamos na frigideira. Adicionamos sal e pimenta. Mexemos bem. Passamos tudo para a travessa. Decidimos adicionar um pouco mais de vinho. E tampamos a assadeira com papel alumínio. Levamos ao forno. A carne assou por 7 horas. Chegou a hora de tirá-la do forno. Removemos a folha de alumínio. Tiramos todos os pedaços de carne da travessa. E colocamos em uma tigela. Então chegou a hora de separar a carne dos ossos. Ela já estava praticamente solta. Pronto! Depois, usando 2 garfos, desfiamos as carnes. Colocamos ela desfiada junto aos legumes. E misturamos tudo. Ralamos um belo queijo parmesão por cima. E misturamos novamente. Então, nosso recheio principal ficou pronto. Então começamos a preparar a massa. Despejamos farinha em uma tigela. Pegamos uma bandeja de ovos e os quebramos em outra tigela. Temos que deixar todas as gemas intactas. Depois separamos as gemas da clara com as mãos e as colocamos junto da farinha. Fizemos o mesmo com as 10 gemas. Salgamos tudo a gosto. E para dar elasticidade à massa, derramamos azeite de oliva. E misturamos tudo, primeiro com uma espátula. E depois com a mão.
Passamos a massa para uma folha de plástico filme e a embrulhamos. Deixamos descansar na geladeira por meia hora. Depois desse tempo, desembrulhamos a massa. Assovamos novamente e a cortamos em 2 pedaços. Esticamos cada pedaço de massa com rolo de macarrão. E com a ajuda de uma faca, os dividimos ao meio novamente. Então agora precisamos de um modelador de massas. Colocamos um dos pedaços de massa entre os rolos e giramos a manivela. A massa ficou grossa na primeira tentativa, então diminuímos a distância entre os rolos e tentamos novamente. Fizemos isso até chegar na espessura que queríamos. A massa foi ficando cada vez mais fina. Tivemos que prestar atenção para posicionar a massa da maneira certa para que não quebrasse. Então conseguimos chegar a uma camada bem grande e fina. Repetimos o mesmo com todos os outros pedaços de massa. Depois cortamos os pedaços ao meio. Levamos uma panela de água ao fogo. E quando ela ferveu, mergulhamos as folhas de massa. Após 5 minutos, retiramos as folhas da água e as colocamos sobre pedaços de papel toalha. Mergulhamos um pincel em azeite de oliva e pincelamos a massa. Repetimos o mesmo com todas as folhas. Em seguida, para ficar mais fácil na hora de montar a lasanha, colocamos as folhas uma em cima da outra. E foi justamente por isso que as lubrificamos com azeite, para que não grudassem uma nas outras. Então passamos para o molho bechamel. Abrimos a manteiga. Cortamos 30 gramas. Colocamos em uma panela e levamos ao fogo. Deixamos ela derreter. Depois adicionamos farinha, para servir como espessante. Mexemos bem até que toda a manteiga fosse absorvida pela farinha e despejamos 600 ml de leite. Com a ajuda de um batedor, quebramos todos os grumos de farinha. Acrescentamos noz moscada e sal. Esperamos engrossar e o nosso molho bechamel ficou pronto. Finalmente chegou a hora de montar a lasanha. Pegamos o recheio da carne e despejamos no fundo da assadeira. Espalhamos uniformemente. Em seguida, colocamos as folhas de massa. Molho bechamel por cima. Fomos alternando as camadas e preenchendo a assadeira. Depois polvilhamos muito queijo parmesão por cima. Levamos tudo para o forno. E assamos a lasanha por 40 minutos. E ela ficou pronta. Nós cortamos os pedaços. E colocamos um deles em um prato.
Olá a todos! Nós preparamos 3 macarrões. O primeiro ficou pronto em apenas 1 minuto, o segundo em 1 hora e o terceiro em 1 dia. Começamos com o mais rápido. Em tão pouco tempo, apenas nos sobrou a alternativa de preparar o macarrão instantâneo. Abrimos e acrescentamos o tempero. Enchemos a tigela com água fervente. E depois de esperar um pouco, o macarrão já estava pronto. Hora de provar. Esse macarrão não ficou gostoso. Então nós resolvemos caprichar no macarrão de 1 hora. Pegamos ovos. Quebramos 5. Despejamos 200 gramas de farinha sobre a bancada. Separamos as gemas das claras. Abrimos um espaço no centro da farinha. E enchemos com as gemas. Acrescentamos um pouco de azeite de oliva, sal e quebramos as gemas com um garfo. Depois misturamos tudo com as mãos. E a massa de ovos ficou pronta. A embrulhamos com plástico filme e deixamos descansar por 15 minutos. Depois disso, polvilhamos a farinha sobre a mesa. Desembrulhamos a massa que estava descansando e a esticamos com um rolo de massa. Quando a camada de massa começou a ficar muito grande, nós a dobramos. E cortamos em tiras. Então nós soltamos as tiras do macarrão com os dedos. E levamos ao fogo. Essa massa não é seca, por isso ela cozinha muito mais rápido. Literalmente em 2 minutos nós já tiramos do fogo e escorremos com uma peneira. Nós cortamos um pimentão. E fatiamos em pedaços. Também fatiamos uma cenoura em fatias bem finas. E depois picamos. O último ingrediente foi a coxa de frango. Também fatiamos. Despejamos óleo na frigideira. E fritamos primeiro o frango. Depois acrescentamos os legumes. Levamos apenas alguns minutos para fritá-los. Nós preparamos um molho à base de ketchup, molho picante sriracha, molho teriyaki, pimenta do reino, pimenta preta moída e pimenta vermelha. Misturamos bem e o molho ficou pronto. Despejamos o molho na nossa frigideira. Adicionamos o nosso macarrão e misturamos pela última vez. Retiramos o macarrão do fogo e passamos para uma tigela. Esse macarrão ficou pronto em 1 hora. Hora de provar.
Sim, com certeza esse macarrão ficou 10 vezes mais saboroso do que o anterior. Ele é agridoce e picante ao mesmo tempo. Então passamos para o terceiro macarrão, que levou o dia inteiro para ficar pronto. Especialmente para esse prato, encomendamos uma caixa com produtos chineses, e ela continha muitas coisas interessantes. Nós a abrimos. E a primeira coisa que encontramos foram esses feijões pretos. Fizemos um creme especial com eles. Abrimos a embalagem. E os despejamos em uma tigela. Enchemos a tigela com água. E deixamos os feijões de molho por 8 horas. O próximo produto que tiramos da caixa chinesa foi óleo de gergelim. Nós fritamos tudo nele. Ralamos o gengibre. Adicionamos um pouco de pimenta. Escorremos a água do feijão preto na pia. E também colocamos na frigideira. Primeiro salteamos os ingredientes. Depois enchemos a frigideira com água. Adicionamos o molho shoyu, açúcar e vinagre. Deixamos os feijões cozinharem até que ficassem bem macios. E depois despejamos tudo em um liquidificador. Nós batemos bem até que tudo fosse transformado em um creme. Pronto. Despejamos o creme de feijão em uma tigela. O próximo ingrediente foi pó de kansui chinês. Ele serve para alcalinizar a massa, dando a ela uma textura mais elástica. Nós abrimos a embalagem e despejamos 30 gramas em uma bisnaga. Enchemos ela com 70 ml de água fria. Fechamos a bisnaga e agitamos bem até que todo o pó fosse dissolvido. Também precisamos de farinha chinesa com alto teor de glúten. Colocamos 1 kg dessa farinha na tigela. E despejamos meio litro de água fria. Também adicionamos metade da nossa mistura com pó de kansui, 20 gramas de sal e preparamos a batedeira. Batemos a massa por 30 minutos. Depois embrulhamos a massa com plástico filme. E a deixamos na geladeira por 2 horas. Depois que ela já havia descansado, despejamos óleo sobre a mesa. Desembrulhamos a massa. E a abrimos um pouco. Esprememos com os dedos. Despejamos a mistura com pó de kansui para dar mais elasticidade para a massa. E sovamos. A massa estava parecendo com um chiclete enorme. Fizemos um cordão com a massa. E a esticamos bem e batemos contra a bancada. Em seguida enrolamos a massa. E a dobramos mais 2 vezes. Repetimos o mesmo processo por mais 10 minutos, para dar ainda mais elasticidade a essa massa. Depois a cortamos em pedaços menores. Cobrimos com plástico filme e a deixamos descansar por 10 minutos. Em seguida pegamos um pedaço. Polvilhamos com farinha chinesa. E enrolamos novamente na forma de um cordão. Depois o esticamos. Dobramos 2 vezes. Esticamos mais. Dobramos novamente. Esticamos. E repetimos esse processo mais algumas vezes. Nossa massa ficou bem grossa. Então nós a levamos para a panela. Ela cozinha apenas 30 segundos. Então escorremos.
e voltamos o macarrão para a frigideira. Para que o macarrão não grudasse, acrescentamos óleo de gergelim e misturamos. Para o molho, cortamos uma cebola em pedaços grandes. Cortamos um alho poró ao meio e o picamos. Também usamos cogumelos. Cortamos cada cogumelo em 4 pedaços. Gengibre fresco. Primeiro descascamos com uma colher. E depois o cortamos, primeiro em fatias finas. E depois picamos em pedaços ainda mais finos. Pegamos um pedaço de carne de porco e o cortamos da mesma forma que fizemos com os legumes. Pronto! Nós também queríamos usar camarão e lula no nosso molho, mas primeiro eles precisavam ser cozidos. Apenas 30 segundos depois eles já estavam cozidos. Pronto! Pegamos nosso creme de feijão. Nós também precisamos de molho de ostras, caldo de galinha granulado, glutamato monossódico, que é muito usado na Ásia, óleo de gergelim, e chega a hora de preparar o molho. Nós preparamos o macarrão nesse caldeirão, mas primeiro precisamos cortar a lenha em pequenas lascas. Em seguida abrimos o compartimento de lenha. Acendemos combustível seco e jogamos lá dentro. E só então colocamos as lascas de madeira. Depois fechamos o compartimento de lenha, mas mantivemos a ventilação aberta. Com o fogo aceso, nós despejamos o óleo de gergelim no caldeirão. Primeiro fritamos a carne de porco. Depois adicionamos a cebola e o alho poró e misturamos. Acrescentamos molho shoyu, gengibre, os cogumelos e os frutos do mar e fritamos tudo isso em fogo alto. Um pouco de açúcar, molho de ostras, caldo de frango granulado, glutamato monossódico para realçar o sabor, um pouco do nosso creme de feijão e misturamos novamente. Enchemos o caldeirão com água. Além disso, precisamos diluir um pouco de amido na água. E despejamos no caldeirão, para engrossar o molho. Finalmente chegou a hora de adicionar o macarrão. E a última coisa, cortamos cebolinha. Colocamos no caldeirão e misturamos pela última vez. Pronto! Nós servimos o macarrão em uma tigela.